A herança na união estável. Quais são os direitos do companheiro ou companheira? Nesse caso aqui, nosso Código Civil e o STF garantiu que, no caso de falecimento, o companheiro e companheira terão os mesmos direitos de um cônjuge que foi casado no regime de comunhão parcial de bens. E o que significa isso? Significa que todos os bens que foram adquiridos durante a união de forma onerosa terá meação. O companheiro terá direito à metade daqueles bens. E a outra metade, ele entrará como herdeiro na mesma cota-parte dos demais herdeiros, dos filhos que tiverem deixado, seja filho exclusivo de só do falecido, ou seja, dos filhos do casal. E se tiver filhos exclusivos de um e do casal, que são herdeiros em mesma cota-parte, esse cônjuge, esse companheiro, ele entra também na concorrência ali entre todos os herdeiros em partes iguais. Então, por exemplo, vamos supor que ele deixou o patrimônio, 50% já é a meação desse companheiro. Os outros 50%, se ele deixou, por exemplo, 3 filhos, aí vai ser dividido entre os 3 filhos e a companheira, vai ser dividido por 4, os 50% do falecido, porque o companheiro ele herda na mesma proporção dos filhos. Então, e para isso é importante que tenha uma declaração de união estável de cartório, e se não tiver, aí tem que entrar na justiça para solicitar a declaração da união estável. Aí o nome da ação é a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, porque vai depois que tramitar essa ação de reconhecimento e dissolução da união estável, esse inventário vai dar entrada, ou seja, ele já estiver em curso, porque algum herdeiro, algum filho entrou com a ação, enquanto está rolando a ação de dissolução de união estável, tem que suspender a ação de inventário, porque aí esse companheiro, depois ao finalizar a união estável, ele vai entrar no processo de inventário para ter o direito dele também como herdeiro na mesma cota parte dos filhos. Então, é assim que acontece. Então, por isso que eu sempre falo aqui, o importante é casar, né? Case, escolha o regime que vocês tenham, façam um pacto antinupcial, porque se não casar, vai valer todos os direitos, seja para divórcio, ou seja, para caso de sucessão na morte, como se tivesse casado no regime de comunhão parcial de bens. Então, se queria algo diferente disso, o ideal mesmo é casar, ou até mesmo fazer uma declaração de união estável, escolhendo o regime de bens adotado, que seja diferente desse da regra, porque aí será aplicado na declaração de união estável o regime que foi escolhido. E aí tem um porém, né? O que sempre muda em caso de divórcio, em caso de falecimento, caso tenha escolhido um regime e se esse regime for de separação de bens, no caso não haverá meação, porém, no caso de separação de bens na morte, na herança, ele será herdeiro, o companheiro será herdeiro. Então, se houver qualquer dúvida nesse sentido em relação a direitos e partilha de bens com cada um dos regimes de bens, o ideal é que você procure um advogado especializado no direito de família, em sucessões, em regime de bens, que aí poderei, no caso nós somos especializados, dar a explicação correta para entender as diferenças de regimes, o que significam os direitos do cônjuge e do companheiro em cada um deles, para em caso de divórcio e também para em caso de morte. Então, se você está numa situação parecida ou conhece quem tem uma situação parecida como essa e ainda resta alguma dúvida, marca uma consultoria jurídica conosco para que possamos esclarecer detalhadamente e tirar todas as dúvidas que vocês tenham em relação a esse tema.